Olá! Por muito tempo, a gente ouviu que o sucesso em vendas era sobre uma única coisa: a habilidade de fechar um negócio. Mas e se essa ideia toda estiver, na verdade, errada? É isso que a gente vai ver hoje, mergulhando numa metodologia que simplesmente virou o mundo das vendas de cabeça para baixo, o famoso spin selling. E por décadas esse foi um mantra, né? Aquele evangelho de vendas que todo mundo aprendeu. A crença era que, se um vendedor não tentasse fechar a venda umas 5 vezes pelo menos, ele simplesmente não estava fazendo o trabalho direito. A ideia era bem simples, na verdade. Sucesso era sinônimo de insistência. Pois é, essa única pergunta foi o estopim para um dos maiores projetos de pesquisa da história das vendas. Um projeto que veio para desafiar, praticamente tudo que se achava que era verdade absoluta nesse universo. Então vamos lá, vamos começar a desconstruir essa tal sabedoria antiga. Durante anos, o treinamento de vendas era quase que uma obsessão com táticas de pressão e com um verdadeiro arsenal de técnicas de fechamento. A lógica era essa. A persistência, sabe? Quase como um cerco mesmo, podia forçar o cliente a tomar uma decisão. Os manuais de vendas eram cheios disso, ensinando que era preciso tentar fechar a venda no mínimo 5 vezes, usando todo tipo de truque para basicamente encurralar o cliente até ele finalmente dizer sim. Só que aí é que mora o problema. Porque quando a gente fala de vendas grandes, de valores altos, com orçamentos enormes, ciclos de venda que duram meses e, principalmente, relacionamentos que precisam continuar, essas técnicas tradicionais, elas não só não funcionam, como muitas vezes o tiro sai pela culatra. A pressão que talvez funcione para vender uma coisinha de R$ 15 pode literalmente destruir um negócio de 150 mil. E para entender o que realmente funciona nessas situações, o pesquisador Neil Rackham e a equipe dele na Huffwaith resolveram fazer um estudo gigantesco. A missão deles era descobrir, de forma científica, o que diferenciava os vendedores de alta performance dos demais. E não foi pouca coisa, não. Foi um projeto monumental. Pensa só, ao longo de 12 anos, a equipe analisou mais de 35 mil visitas de vendas. Tudo isso para descobrir, com base em dados, o que os melhores vendedores faziam de verdade, na prática. E a descoberta principal, olha, foi no mínimo controversa, porque ela batia de frente com tudo o que era ensinado na época. Mas os dados, eles não mentiam. As técnicas que funcionavam super bem em vendas pequenas não só falhavam nas vendas grandes, elas ativamente sabotavam essas vendas. E esse experimento aqui é a prova disso. Dá uma olhada. Numa loja de fotografia, pegaram os vendedores e deram um treinamento super intensivo em técnicas de fechamento. O resultado, para os itens mais caros, a taxa de sucesso que antes era de 42%, despencou para 33%, depois do treinamento. Ou seja, mais pressão levou a menos vendas. É impressionante. Foi a partir dessa pesquisa toda que surgiu um modelo novo, super poderoso e, o mais importante, baseado em dados para lidar com vendas grandes. E o foco mudou completamente. Não era mais sobre fechar a venda, e sim sobre fazer as perguntas certas. E essa pesquisa deu origem ao que a gente conhece hoje como a sequência SPIN. É uma estrutura que troca totalmente a ideia de empurrar um produto pela ideia de guiar uma conversa. O objetivo é fazer com que o próprio comprador chegue à conclusão de que precisa da solução, sabe? Nos termos dele. E o que é genial nesse modelo é o arco psicológico que ele cria. Funciona assim. Primeiro, ele foca em construir a seriedade do problema, usando o que eles chamam de perguntas de implicação. Aliás, um pesquisador da equipe até apelidou essas de perguntas tristes. E depois, a conversa muda para uma visão positiva, para a solução, com as perguntas de necessidade de solução, que, claro, viraram as perguntas felizes. Então, a gente pode pensar no modelo SPIN como uma ferramenta para desenvolver as necessidades do comprador. A ideia é pegar aquele probleminha, aquele pequeno incômodo e ajudar a transformá-lo numa demanda urgente por mudança. Tudo começa com o que o método chama de necessidades implícitas. São basicamente as primeiras pistas de um problema. Tipo quando um cliente solta nosso sistema atual é meio lento. Numa venda pequena, só isso já poderia ser o suficiente para fechar negócio. Só que em vendas grandes, o jogo é outro. O objetivo é transformar essa necessidade implícita em uma necessidade explícita. É uma evolução. É levar o cliente do ponto nosso sistema é lento para o ponto a gente precisa de um sistema mais rápido para parar de perder clientes. É o momento em que ele não só reconhece o problema, como quer ativamente fazer algo a respeito. Então aqui está o pulo do gato. Os melhores vendedores, eles não empurram nada, eles agem como guias. Primeiro, usam as perguntas de implicação, para fazer o problema parecer maior, mais sério.
E logo depois, vem com as perguntas de necessidade de solução, para ajudar o próprio comprador a dizer com as próprias palavras qual é o valor da mudança. Pensa bem. A venda tradicional é toda sobre como lidar com as objeções que o cliente joga na mesa. Já o modelo Spin vira essa lógica de ponta cabeça. Ele mostra como os vendedores mais habilidosos conseguem prevenir que a maioria das objeções sequer chegue a existir. Isso acontece porque, segundo a pesquisa, apresentar vantagens acaba criando objeções. E o que é uma vantagem? É quando o vendedor fala uma característica do produto e como ela ajuda. Por exemplo, nosso sistema é mais rápido e isso vai economizar seu tempo. O problema? Isso soa como uma afirmação do vendedor e a reação natural do cliente é de ceticismo, de pensar, será mesmo? Agora, um benefício é totalmente diferente. Ele só aparece na conversa depois que o próprio cliente já disse o que precisa, já declarou uma necessidade explícita. Então, se o cliente disse, a gente precisa de um sistema mais rápido, a resposta, nosso sistema pode aumentar a sua velocidade em 50%, não é mais uma propaganda do vendedor. Vira, na verdade, a solução exata que o cliente acabou de pedir. E essa tabela aqui resume perfeitamente a diferença. A vantagem foca no produto e vem cedo demais, gerando dúvidas. O benefício foca na necessidade que o cliente já falou e vem na hora certa. Resumindo, ao esperar o momento certo para apresentar as capacidades do produto, a solução deixa de ser uma alegação que gera desconfiança e se torna uma resposta que todo mundo queria ouvir. Então, no fim das contas, o que o Spin Selling propõe é uma mudança de mentalidade mesmo, uma virada de chave. É sair da postura de empurrar soluções para de fato diagnosticar problemas. É falar menos e perguntar muito mais. É parar de se preocupar em lidar com objeções para começar a preveni-las. E no fundo é deixar de ser um fechador para se tornar um verdadeiro parceiro na resolução de problemas. Como o próprio Neil Rackham disse, a pesquisa mostrou que os melhores profissionais eram aqueles que sabiam o que fazer durante a visita de vendas. O sucesso, então, não era sobre ter uma personalidade extrovertida ou sobre fazer pressão. Era sobre ter um processo, um método disciplinado e que pode ser repetido. Todo ele baseado em entender de verdade o mundo do comprador. É saber o que fazer e, mais importante ainda, o que perguntar. E se a chave para vender não estiver tanto nas respostas que a gente dá, mas sim no imenso poder das perguntas que a gente faz? Ao focar de verdade nas necessidades de quem compra e ao guiar essa pessoa pela sua própria jornada de descoberta, o valor da solução fica tão claro, tão óbvio, que o fechamento deixa de ser uma briga, uma batalha. Ele se torna inevitável. E essa, talvez, seja a verdadeira arte e a ciência de vender.